muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, já no clima de sextou, né? Aquele sextou um pouco diferente, mas já no clima de sextou sim. Hoje aqui no programa nós vamos falar, gente, sobre os cancelamentos de cirurgias eletivas. Algumas cirurgias precisaram ser canceladas nesse período, né, de pandemia do novo coronavírus e a gente vai explicar por que isso aconteceu. Vamos ter aqui um profissional com a gente. Também vamos falar sobre o transtorno bipolar. A gente não conseguiu fazer uma entrevista ontem ao vivo por Skype, mas a psicóloga gravou um vídeo pra gente e nós vamos falar sobre esse assunto também hoje aqui no programa. Tem uma agenda cultural especial aí para você curtir na sua casa. Estamos em isolamento social, né? Estamos em quarentena, então dá também para aproveitar e descansar um pouquinho em casa durante esse período. E ainda muitas receitas para você colocar em prática aí no seu final de semana. Eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, né, nesse momento que a gente está vivendo e eu agradeço demais a sua companhia, tá? Aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, TV Mar Canal 25 facinho e você vai conseguir nos encontrar nessas plataformas. Conversa lá com a gente, interage, deixa o seu like, segue a gente, nós vamos ficar muito felizes, tá? Tem também ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá para o nosso primeiro assunto do dia. Seguinte, a pandemia do novo coronavírus trouxe algumas mudanças, tá, no cenário hospitalar. Entre tantas prevenções, uma das mais relevantes é a recomendação de cancelamento das cirurgias eletivas. O Ministério da Saúde suspendeu também a captação e transplante de córnea e ossos. E aí, para tirar as nossas dúvidas sobre esses adiamentos, a gente está aqui via Skype com a coloproctologista Aline Apel. Aline, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, mesmo que distante. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo. Então vamos lá. Aline, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é uma cirurgia eletiva? Uma cirurgia eletiva é aquela cirurgia que ela não é urgente, que ela pode esperar, uma cirurgia programada, que não é urgente. Certo. E por que essas cirurgias elas estão sendo canceladas nesse momento? Uma das coisas, e a principal delas, é resguardar os leitos de hospital, porque mesmo as cirurgias eletivas, elas podem ter algum tipo de complicação, podem permanecer mais tempo internado no hospital, podem necessitar de vaga de UTI. E outro motivo é que esses pacientes, após uma cirurgia eletiva, eles podem ter uma queda da imunidade, a depender do porte da cirurgia. Certo. E aí, com a imunidade baixa, seria meio que uma porta de entrada caso viesse a haver uma contaminação com o novo coronavírus. Isso, eles já fariam parte daí do grupo de risco, a depender da cirurgia realizada. Tá. A gente poderia citar alguns exemplos de cirurgias que foram canceladas? Por exemplo, na minha especialidade, eu faço a parte de proctologia, então eu opero muito cirurgia orificial, como hemorroida, fissura, fístula. Essas cirurgias são cirurgias que podem aguardar esse período até a gente ter mais certeza daquilo que realmente a gente está passando, para poderem ser realizadas. Uma cirurgia de vesícula, por exemplo, uma colecistectomia de um paciente que não esteja com dor, não esteja com infecção, também é uma cirurgia que pode aguardar. Tá. A gente não pode deixar de falar das pessoas que estão em tratamento de câncer. Como é que ficam esses casos? São casos diferenciados? São casos diferenciados, sim. Principalmente os pacientes oncológicos. Tem alguns tipos de câncer que a gente sabe que são mais agressivos, então eles não podem aguardar. Sim. Agora, sim, cada paciente ele tem que ser avaliado individualmente, né? O médico assistente ele vai definir junto com o paciente, com a equipe multidisciplinar, quais são os pacientes que podem aguardar e quais são os pacientes que não podem aguardar e que a cirurgia ela deve ser feita. Mas, no geral, os pacientes oncológicos, eles não estão tendo o tratamento interrompido. Certo. E em relação aos transplantes, Aline?
os transplantes seguem a mesma da cirurgia eletiva, por conta principalmente da queda da imunidade. Agora, mesmo esses pacientes de transplante, eles devem ser avaliados individualmente, cada paciente, a equipe multidisciplinar, o hospital, como é que ele pode lidar com isso, se é um hospital referência para o coronavírus ou não. E as gestantes, as cesáreas, elas estão liberadas? Então, todos os partos, inclusive na parte de procedimentos eletivos se encontram as consultas. Então, o Ministério da Saúde, a ANS, na verdade, ele lançou uma nota agora no dia 25, realmente deixando certo que as cirurgias e procedimentos eletivos, eles devem ser adiados, mas procedimentos como consultas eletivas, consultas de obstetrícia, de pré-natal, consulta de pós-operatório na cirurgia, consulta de pacientes que fazem tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Esses pacientes, eles não podem aguardar 3, 4 meses para um retorno de uma consulta. Assim como o parto. Então, parto, cesárea, esses procedimentos, eles entram como procedimento de urgência, eles não podem esperar. Então, esses aí continuam normalmente. E enquanto as remarcações das demais cirurgias, das demais consultas, como é que elas ficam? Porque a gente está vivendo um período que é até um pouco incerto, né? Porque a gente meio que não sabe quando que isso de fato vai passar e se isso vai passar. Exatamente. Nem nós profissionais sabemos ainda. Então, o que a gente está fazendo? Todo mundo está divulgando nas redes sociais que as consultas eletivas, elas estão suspensas. No nosso consultório, por exemplo, assim como de outros colegas, a gente deixou o telefone celular do consultório com a secretária, ela está fazendo meio que um home office, orientando os pacientes e recebendo as ligações dos pacientes de pós-operatório, dos pacientes que fazem uso de medicação e que não podem aguardar consulta. Então, a gente está marcando um dia específico para ver esse tipo de paciente, mas a orientação é: entre em contato com o seu médico, entre em contato com o consultório. A maioria dos médicos hoje tem Instagram, vocês podem entrar pelo direct para tirar dúvida, cada um com o seu médico, para ninguém ficar sem assistência. A gente não tem como fazer uma consulta, por exemplo, um exame físico através de telemedicina é muito difícil, mas a orientação ela pode ser feita sim. Certo. Acho que é legal, Aline, que a gente esclareça para o pessoal de casa, como você também já falou logo no comecinho, que a ideia ao fazer esses cancelamentos, essas suspensões, é que não haja um colapso no sistema de saúde, porque as pessoas elas ficam doentes normalmente, mas também que não haja essa questão do colapso com os doentes pelo novo coronavírus, não é isso? Isso, exatamente. E muito importante, porque cancelando também consulta eletiva, a gente acaba lotando um pouquinho mais as emergências, porque aquele paciente que faz o acompanhamento de pressão alta, de repente ele não consegue contato com o seu médico, vai fazer um pico hipertensivo, vai procurar emergência. Por isso é importante a orientação, né? Procurem seus médicos assistentes, os meus pacientes eu oriento. Tenta contato com o telefone do consultório, tenta contato comigo pelo direct, porque uma coisa muito comum na proctologia, por exemplo, uma crise de hemorroida, né, que o paciente incomoda demais, então ele vai acabar procurando a emergência. Então, nesses casos, com certeza. Então, nesses casos, tenta procurar primeiro, falar com o consultório, procurar seu médico para ver se consegue resolver esse problema sem precisar ir numa emergência, principalmente porque as emergências hoje já estão lotadas de paciente com gripe, não necessariamente de coronavírus, mas de outras doenças que você pode pegar também ali na emergência. Certo. Vamos reforçar para o pessoal de casa os cuidados? Que é importante que a gente tenha esses cuidados de higiene? O que é importante que a gente faça nesse momento para ajudar a se prevenir do novo coronavírus e também prevenir os nossos, né, os que convivem com a gente diariamente? Isso, eu acho que uma das coisas principais, independente de ser isolamento vertical, isolamento horizontal, é você fazer o seu isolamento social dentro da medida do possível. Só sair de casa realmente para aquilo que for estritamente necessário. Passeios, eu acho que não devem ocorrer, mas dentro de casa, sempre lavar bem as mãos. Aquela comida que chegar da rua, você fazer a higiene também, não entrar com o sapato da rua dentro de casa, isso é muito importante. Eu ainda trabalho em hospital, então a gente chega em casa, eu tenho filha pequena, deixo a roupa num lugar separado, tomar banho, mas o principal realmente é manter a distância das pessoas na rua e lavar sempre muito bem as mãos. Muito bem. Quem quiser conversar mais com você, quem sabe até tirar alguma dúvida ou acompanhar mesmo o seu trabalho, como é que pode fazer, Aline? Como é que pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato pelo Instagram mesmo. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade, né, de falar até pelo direct mesmo, que é o Aline Apo, é a doutora Aline Apo, é fácil de encontrar.
Então, doutora.Aline Appel, vai lá no Instagram se você quiser acompanhar o trabalho da Aline e quiser saber mais, tá? Aline, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, de verdade. Obrigada por essa disponibilidade. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí porque ainda tem coisa para rolar aqui no Bem Assim. Eu volto já já.